Hallo pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos então ao canal Deutsch und Deutschland, onde vocês aprendem alemão de verdade. O meu nome é Ingrid Leng. Sim, gente, eu já tenho mais de 22 anos nessa área como professora de alemão. Comecei aos 18, já sou aí acima dos 40, já entrei para o clube dos ENTA, então eu faço uma conta, é bastante tempo dando aula de alemão. Mas e aí, o que eu aprendi em todo esse tempo como professora de alemão, não só a respeito de mim mesma, das pessoas e também da língua alemã? Esse é o tema de hoje. Aguardo vocês daqui a pouco. Então é isso, né, gente? O que eu aprendi nesses anos como professora de alemão? Muitas coisas. Eu vou repartir com vocês 10 coisas que foram as mais importantes em todo esse tempo. A primeira coisa, eu aprendi que todos podem aprender alemão. E tiveram alguns alunos que me ensinaram isso na prática. Que quando começaram eu falei, meu Deus, essa pessoa nunca vai aprender. E aprenderam. E foi um ótimo ensino, um ótimo aprendizado para mim, em primeiro lugar. De que eu tenho que acreditar nos meus alunos e de que todos podem sim. Melhor ou pior, esse é o ponto. Quando a gente fala em aprender, todo mundo pensa em aprender perfeito, fluente. Não, não precisa ser sempre perfeito, né? Mas as pessoas aprendem e elas vão se virar, elas vão se comunicar e elas vão muitas vezes falar do jeito delas. E vai acontecer. Então, eu aprendi isso, que todos podem. Esse foi o meu primeiro aprendizado, ou eu acho que como professor o aprendizado mais importante que eu tenho que ter sempre em mente, que na verdade eu não tenho que ter, né? Agora já faz parte de mim. A segunda coisa é, para ser um bom professor, a gente também tem que estar na posição de aluno. É por isso que eu tento aprender alguma coisa, ser aluna de alguma coisa. Eu queria estudar grego, né? Não deu, mas pode ser o que seja. Cerâmica, pode ser oratória, pode ser culinária. Por quê? Quando a gente está na posição do aluno, a gente lembra dos nossos alunos. Chegam cansados, que às vezes não conseguem fazer tarefa, que às vezes têm vergonha de fazer uma pergunta na frente dos outros. A gente às vezes está cansado, está irritado. Quantas vezes... Eu nunca me lembro de uma professora que chegou no Lehrerzimmer, na sala dos professores, no Goethe, e falou assim, que absurdo, o meu aluno bocejou hoje em sala, e eu me lembrei que eu muitas vezes como aluna, lá na USP, estava exausta, estava bocejando, estava adorando a aula, eu só estava cansada, eu só tinha dormido pouco, tá? Então, quando a gente está na posição de aluno, a gente tem mais paciência com as limitações humanas, com as limitações dos nossos próprios alunos, porque a gente já teve e a gente está na pele deles em algum outro momento. Não pode parar, porque senão isso fica no esquecimento e a gente não consegue mais voltar a lembrar como é que era a gente como aluno, né? Tem que estar sempre aprendendo alguma coisa. A gente revê os nossos julgamentos errôneos, a gente começa a não ter preconceito com erros, né? Porque a gente está do outro lado também vendo como tudo isso acontece, nem dos outros e principalmente com os nossos erros, tá? Essa coisa de medo de errar, né? A gente vê que a gente tem também, mas a gente vê que isso está na nossa cabeça. Por exemplo, uma situação, não existe pergunta errada. Não tem como o professor estar na cabeça de todo mundo para saber o que é que fez aquele ou aquela pessoa perguntarem aquilo. Né? Então, por mais banal que seja, por mais besta que seja para quem está fazendo a pergunta, ai meu Deus, vou fazer essa pergunta, ela é tão besta, ela é tão banal. Não, eu não vou julgar. Eu não sei as conexões que você fez na sua cabeça para querer fazer essa pergunta. Então, esse é o segundo ponto. Nós temos que continuar a ser sempre alunos, tá? E uma coisa interessante, o meu tempo de aluna de alemão me marcou para sempre. Porque não foi fácil para mim aprender alemão. Eu morria de medo. Tem o meu vídeo falando como eu aprendi alemão. A minha professora era super rigorosa e ela não tinha as finezas, né, de alguém que pensa com a cabeça, né, nos dois idiomas, como o meu, por meu pai ser alemão, e depois em português, por eu também ser nativa no Brasil, e conseguir fazer essa ponte. Ela não conseguia fazer essa ponte. E é quase que eu poderia ter me tornado uma pessoa traumatizada com a língua alemã, né? Então, esse período como aluna eu também carrego até hoje. Terceira coisa, não se ensina nada sem empatia e entusiasmo.
tá? É por isso que vocês falam, ai, professora, é tão legal ouvir você falar da língua alemã, tal, porque, claro, eu amo. Então é algo genuíno. Mas tem a frase de Goethe, né, que a gente só aprende com quem se ama, e é um pouco isso. Então, na verdade, é um relacionamento que tem que ser muito respeitoso, muito amistoso. É uma química, é um outro relacionamento, tá? Assim como vocês têm, né, existem os relacionamentos entre os parceiros, entre filhos, entre familiares, existe o relacionamento com o professor, que vai ser um outro ainda. Eu falo que a gente muitas vezes é psicólogo, muitas vezes a gente vê mais o nosso aluno do que as pessoas da nossa própria família, veja bem. Eu muitas vezes via os alunos, né, 2 vezes por semana, durante 1h30, 3 horas na semana, todas as semanas. Eu não vejo meu irmão esse tanto de tempo. Então, é um relacionamento também que tem que ter as suas regras, as suas normas, os seus respeitos, tá? E claro, sem empatia e entusiasmo, o aluno não se motiva, o aluno não se encanta, tá? E aí ninguém aprende nada desmotivado. Nossa, quer ver uma coisa ruim? É pegar aquele aluno que a empresa está pagando que ele não queria estar aqui. Ele pagaria 1 milhão para não estar na aula de alemão. Triste, gente. Muito triste. Outra coisa, que aprender é um caminho de via dupla. Ou seja, o aluno tem que fazer a parte dele e o professor também. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, professor é ruim, nossa, eu não aprendi. Mas tem a parte do aluno. O aluno tem que se dedicar, o aluno tem que fazer tarefa, né? É sempre uma via dupla. Agora, a estrutura correta de uma aula é fundamental para o aprendizado do aluno. Uma aula jogada é uma aula sem começo, meio e fim, uma aula sem as fases da Befestigung, né, da fixação, sem a introdução certa, sem o descobrimento da gramática de forma correta, dando oportunidade para o aluno ele mesmo descobrir, ele lembrar isso no futuro. É aula de Duolingo, gente, não existe, tá? É aprender para esquecer depois. Então, isso, apesar de ser uma via de mão dupla, uma aula realmente profissional é muito necessária, é fundamental. Mais um aprendizado aqui, eu nem estou contando, parei de contar, mas são 10 no total, tá? Claro, gente, cada aluno traz o seu mundo particular, o seu universo particular, muito diferente um do outro. E isso tem que ser respeitado. Então, cada um com interesses diferentes, formas de aprender diferentes, dificuldades, desafios, e é necessário uma personalização da aula. E esse é um dos motivos pelos quais eu não tenho grupão de ajuda aos meus alunos pelo WhatsApp, sim, 1 a 1, individualmente. Por quê? Um aluno vai ter dificuldade com uma coisa e facilidade com outra, e o outro não. Geralmente as aulas por aí são feitas para alunos geniozinhos, que se dão bem, que aprendem rápido, e o ritmo da aula é rápido, o ritmo da aula é sem explicações minuciosas, porque teve 1 ou 2 que pegaram. Mas assim, e os outros alunos, né? Tem alunos aí que com interesse em uma coisa, com interesse em outra, uns que gostam de aprender sozinho, outros não, uns que gostam de gramática, mas não gostam de falar, enfim, é um universo particular gigante dentro de cada pessoa, tá? Por isso mesmo que eu falo, muitas vezes o pessoal quer testar o meu curso, eu dou 3 dias, eu libero os 3 dias para quem tem interesse. Por quê? Porque eu falo, você tem que ver se o meu curso tem um formato que você aprenda. Não existe regra e curso que é para gregos e troianos, né? Então é por isso, eu respeito o aluno. E estaria ok se um aluno chegasse para mim e falasse assim, Ingrid, olha, curso online não é a minha pegada, eu gosto de gente sentada do meu lado, eu gosto daquela pausa para todo mundo tomar um café, conversar com as pessoas. Para mim a aula é uma socialização também. Isso não em tempos de pandemia, né? E eu respeito totalmente, gente, e tem que existir esse respeito pela individualidade de cada um. Sim, a pressa é inimiga da perfeição e o barato sai caro. Quantas vezes eu não vi gente que deu uma acelerada no estudo? Professor, eu fiz o B2 inteiro, 4 níveis aí, B21, B22, B23 e B24. Tem algumas escolas que dão uma maquiada aí com B2 Plus, mas a princípio são 4 módulos. Fiz aí em meio ano e chega no céu e ele fala, professor, quero voltar para o A2, quero voltar para... Por quê? Porque eu falo e repito, o alemão precisa de respiro, a gente precisa fazer os exercícios certinho, menos é mais, qualidade é melhor do que quantidade na língua alemã. E aí o barato vai sair caro. E essa pressa vai ser inimiga da perfeição, porque vocês vão fazer esse caminho de chegar até o C1 com lacunas gigantes nesse percurso. Que eu posso até falar um dia num vídeo quais serão.
Aprendi muito, isso foi muito legal, que o alemão abre portas. Quantas vezes eu não vi alunas que começaram a aprender alemão simplesmente para ter um hobby a mais, de repente estavam indo para a Alemanha, estavam fazendo curso na Alemanha, passaram 3 anos na Alemanha, casaram com alemão ou casaram com alemã, ganharam uma bolsa, foram estudar. Gente, isso é muito maravilhoso. E é bom, né, ver as pessoas tendo sonhos ou se surpreendendo com as coisas, com a famosa bem-aventurança, as surpresas boas aí que a vida nos traz. Através do idioma, que por acaso é o idioma que eu leciono, isso é maravilhoso. Bom, eu aprendi a ser o professor guia e não o professor pai, ou no meu caso a professora mãe. Isso foi muito difícil, porque quando muitas vezes o aluno tem uma dificuldade, a gente quer dar tudo mastigadinho, tudo prontinho, entregar tudo lá de mão beijada. E muitas vezes guiar o aluno para se autossolucionar é a forma correta. É a forma que os pais deveriam ensinar os filhos, né? A gente fala aqui que não é o pai, é aquele pai que supre todas as necessidades do filho. O bom pai é aquele que ensina o filho a guiar e trilhar o seu próprio caminho. Então é isso, é falar assim, olha, tente se solucionar através dessa forma, pensa através dessa outra forma. Você já checou? Essa é a forma que a gente faz hoje da gramática. A descoberta da gramática, né? A gente chama até que é o método SOS. Suchen, ordnen, systematisieren. Primeiro a gente procura lá, que de novo na gramática está trazendo esse texto? Olha só essa regularidade. Esses verbos vêm junto aí com preposição. É verdade. Vou dar um exemplo, né? Ich interessiere mich für, ich beschäftige mich mit, ich treffe mich mit. Ich warte auf... é verdade. Beleza. Suchen. Já procuraram. Ordnen. Agora é hora de ordenar. E ver, né? E depois sistematizar. Systematisieren. O aluno reconheceu por conta própria algo. Isso é muito mais valioso e fica muito mais no cérebro do que se eu chego e falo, gente, hoje a gente vai aprender verbos com preposições. Ich warte auf, ich interessiere mich für, ich beschäftige mich mit... Gente, isso é uma decoreba, o aluno não vai, não é mais nem... Nossa, há muitos anos não se faz isso. Mas tem muito curso que ainda faz. Não deveriam, mas ainda faz. Então, aprendi. É mais gostoso ser professora mãe, fica todo mundo dependendo de você, você é o supra-sumo. Não, hoje eu não quero mais isso. Eu já fui assim no começo, mas há muito tempo, graças a Deus, eu aprendi a não ser mais assim. Tá, eu quero ser a professora guia. E agora, sobre a cultura, né, eu vi muitos mitos sobre a sociedade, cultura e língua alemãs, sim. Mitos sobre a pronúncia do alemão, sobre o alemão ser frio, e isso vende pra caramba, né, tá cheio de vídeo que só quer mostrar um lado da moeda, né, e estereótipos a mil, né, e eu vi que quantos estereótipos existem dentro de mim e que a gente tem que olhar hoje, principalmente hoje, para a cultura e sociedade alemãs, com um olhar muito mais moderno e muito mais aberto, porque a sociedade mudou muito, tá? Agora tem outras gerações, outras pessoas aqui, morando aqui, que não mais pessoas da guerra, que não mais pessoas que fizeram a revolução do não sei o que lá, tá? A sociedade é orgânica, ela tá mudando a cada ano. Eu vim aqui para Augsburg depois de 10 anos, a cidade mudou muito, as pessoas realmente estão diferentes. Então, assim, e esses mitos, eu como professora me sinto na obrigação de perguntar para os meus alunos, e aí, isso é um mito? Isso não é um clichê? Você não quer começar a ver a Alemanha com outros olhos? Então, trazer essa indagação para os alunos é muito importante. E claro, a maior coisa de tudo, o respeito aos outros seres humanos e às nossas diferenças. Acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive até então, né? E eu acho que sem esse respeito não há construção de conhecimento que seja possível. E é isso, pessoal. E vocês como alunos, o que vocês aprenderam na jornada de vocês como alunos até aqui? Deixem aqui nos comentários, vou adorar ler o que vocês vão escrever. E é isso, eu espero, sinceramente, poder ensinar alemão a todos, para vocês realizarem os sonhos de vocês, quer seja um hobby, quer seja vir morar, trabalhar, estudar aqui, não importa, tá? E eu sou muito feliz no que eu faço, e eu sou muito feliz que esse canal tenha dado tanto certo. E é isso. Um beijo. Pessoal.